A teoria já é furada. Por quê? Qual que é a teoria do comunismo, né? Não é possível, velho. A teoria do comunismo. Vamos lá. Pegar o Marx. Aí a gente vai... Caralho. Aí a gente vai longe. A gente vai longe. Vai longe, né? Vai longe. Marx, ele defendia, né, o que a gente chama de materialismo histórico dialético. Isso. Não, já acabou o vídeo. Materialismo histórico dialético. Agora ele vai Qualquer cagar. coisa, materialismo. Então, o marxista, ele é, antes de tudo, materialista. Você fala, como assim, caralho? O cara é materialista? Ele quer comprar uma Ferrari? Não, não tem nada a ver com isso. Ele acredita que... Ele acredita. Eu acredito. E você, acredita? O que dita a sociedade existe em prol de uma relação material. O que define se eu tenho poder ou não é uma relação material. Não é se eu sou mais inteligente, não é se eu sou mais carismático, não é se eu sou um líder religioso, não é se eu tenho voto. É, porque todas essas coisas você não tem nenhuma, né? E virou uma liderança. O que prova aí, mais uma vez, que Marx estava certo. O que dita o poder, a dinâmica de poder da história da humanidade, segundo Marx, são as relações materiais. Por isso que ele é um materialista. Então, como é que... E nesse ponto, desse ponto da revolução, das revoluções burguesas, eu concordo com Marx, que ele diz o seguinte... Acabou, estou oficialmente me aposentando das redes sociais. É isso, depois dessa, acabou. Por que a monarquia caiu? Por que a nobreza caiu? Lá vem. Por que caiu o feudalismo e surgiu o capitalismo? Porque a burguesia chegou num nível de... Voltando, né? O que é a burguesia? Plebeu, gente comum. Errou! Kim, sugestão de leitura aí pra você, tá? Sugestão aí pra você, Era das Revoluções do Eric J. Hobsbawm. Errou! Muito bom, muito bom. Que comercializava nas feiras e que ficou rico, sem ser herdeiro de terra e sem ser filho de nobre e de rei. Mentira! Se tornou aliado de nobre. Mentira! É claro, né? Mas teve um burguês que isso aconteceu. Massa, beleza. Tudo bem. Pode até ser verdade que alguma pessoa em algum momento tenha conseguido fazer isso. Mas não é a regra sistemática. Os caras compravam um título de nobreza, os caras vão derrubar a nobreza feudal para se tornar o grupo político no controle do Estado e no controle do Estado promover mudanças e promover políticas que possam fomentar suas estruturas econômicas. O colonialismo foi absolutamente necessário para o desenvolvimento do capitalismo. Ainda mais na Inglaterra, né? Mas enfim, vamos ver aí, porque senão... você tá interrompendo o Kim Kataguiri. Gente que enriqueceu sendo da plebe. Plebe, isso. Mas vamos... Parênteses rápido, né? Vamos só lembrar aí, pessoal, que a plebe, essa condição de plebeu e nobreza, ela não está associada necessariamente a montantes econômicos que você tem, tá? Então é possível você ser um nobre falido, mas você tem o título, tá ligado? Da mesma forma como era possível ser um plebeu e ser podre de rico. Da mesma forma, beleza? Só esse adendo aí. Por que essas pessoas ascenderam ao poder? Conseguiram tomar o poder dos nobres e dos reis? Porque eles ficaram ricos. Porque eles passaram a controlar mercenários, passaram a ter vários funcionários, Soldados, alguma... passaram a ter um poder em razão das relações materiais, em razão do dinheiro, passaram a ter um poder maior do que o dos nobres e dos reis. Então, mais ou menos, né? Mais ou menos. Não é bem isso não, né? Não é bem isso não. Lembrar aí que o processo de consolidação do Estado burguês, ele acontece graças a um processo revolucionário, em que a burguesia vai assumir o controle do Estado através de um processo violento, para ela, de fato, controlar o Estado. Mas a burguesia já estava inserida nos Estados nacionais, em maior ou menor medida. Maior medida, por exemplo, na Inglaterra, em menor medida na França, por exemplo. Mas em Portugal e na Espanha, quem que financiava as viagens ultramarinas portuguesas e espanholas? Era a coroa, junto com as companhias de comércio, que eram companhias de capital misto. Pelo amor de Deus. Perfeito. E nisso eu concordo com o Marx. E aí, o que o Marx dizia? Hoje, qual é a relação? Antes a relação era monarquia, nobreza, plebe. Tá. Qual que é a relação hoje? Hoje a relação... Ainda errou, né? Ainda errou, porque o rei é da nobreza, tá? Tá bom? Beleza? Beleza. A clero, tá bom? A relação é burguesia, proletariado. Quem detém os meios de produção... Hoje eu tô falando Revolução Industrial. Na época dele. Eu tô falando século XIX. Tá. Burguesia, né? Proletariado. Burguês é aquele que detém os meios de produção. Quem tem a fábrica. As máquinas. Quem tem as máquinas que produzem.
Proletário é aquele que só tem a sua própria força de trabalho para vender. A única coisa que o cara tem é a prole, né? Os filhos. Por isso que ele é proletariado. Ele só tem filho e mão de obra, né? Ele só pode vender o próprio trabalho. Qual que é a tese dele? O dia em que o proletariado tomar os meios, perceber que está... Perceber. Caralho, Jorginho. Acho que eu sou explorado. Porra, que fita, parça. Que fita. sendo explorado economicamente e tomar os meios de produção, você tem um novo regime. Ah! Primeiro. Uma nova dinâmica de... Social. Como você teve do feudalismo pro capitalismo, Sim. você tem do capitalismo pro comunismo. Só que tem a Ele ia falar da fase de transição. Eu interrompi. fase intermediária, que é o socialismo. Boa. O que é o socialismo? O socialismo é um período de ditadura do proletariado. Ó. É quando o proletariado ascende ao poder Acende. e acaba com as injustiças. Como? Acaba Revolução. com as injustiças. Tiro. Ah, é? Marx era revolucionário. Ele defendia, tem que matar a burguesia. Camarada Kim, dê a ordem, Kim. Dê a ordem. Eu vou até anotar porque eu pensei num título bom aqui. Eu pensei num título, olha, clickbait pra caralho. Matar. Ele até tem uma frase famosa, não sei se é dele ou se é do Engels, ou se é do Lenin, que é, acho que é Foda-se, né? acho que é injustiça, o capitalismo vai acabar quando o último banqueiro morrer nas tripas, morrer enforcado nas tripas Cara, do último... Tenta achar isso. tem alguma coisa nesse sentido, nas tripas do último... burguês, alguma coisa assim. Ele era um revolucionário, ele defendia a luta armada, né? Ele defendia que o proletariado pegasse em armas, matasse a burguesia e tomasse pra acabar com aquela injustiça, né? Ele não defendia, porque matasse por quê? Porque ele era mau, que ele defendia homicídio. Não, porque ele acreditava que os fins justificavam os meios. Ele acreditava que aquela injustiça... Mano, eu tô até surpreso com essa posição do Kim Kataguiri. Mas é aquele negócio, né? Ele faz parecer como se fosse uma relação de imposição da violência do proletariado sobre a burguesia, como se fosse de igual para igual, né? Como se fosse de igual para igual. Como se esse processo revolucionário atingisse os grupos da mesma forma. Porque a sociedade estava constituída da mesma forma. Parça, não. Culpa não. Entendeu? Não. Você vai olhar os dados de quem concentra a riqueza, é uma ínfima minoria que oprime sistematicamente a gigantesca maioria do mundo, do povo. Pensa aqui comigo. Não seria justo, sabe? Sou justo. Que você aí, que trabalha, que nem um condenado, que mal consegue pagar teu aluguel, que não tá conseguindo mais comprar carne vermelha, tivesse o mínimo de condições, de dignidade, pra poder ter uma vida decente. Decente. A gente não tá falando pra ninguém ter mansão banhada a ouro, Ferrari banhada a ouro. Porque quem tem essas porra é a burguesia. Quem tem carrão, quem tem mansão, quem ganha dinheiro sem precisar levantar o cu da cadeira é a burguesia. Você não. Você é um fudido. Você é uma fudida. Que vai ter que levantar amanhã cedo pra trabalhar. E aí tudo que você produz, tudo que você gera, vai um pedacinho pra você e um pedacinho pra outra pessoa. Tá ligado? Se você trampa, se você faz a parada, não seria justo que você tivesse o resultado desse trabalho? Não é? Leiam Lenin. Bom demais. Material causada pelo monopólio dos meios de produção, porque é mais do que o proletariado não ter meio de produção. É que só burguês tinha meio de produção, ou seja, não tinha pra onde correr. Pra eu sobreviver, pra eu comer, eu precisava trabalhar pra um burguês, pra uma fábrica. Porque todas as outras maneiras de sobreviver tinham acabado. Mas ele não, naquela época não tinha uma ascensão ainda social? Não. Alguém da proletariado conseguia ascender também, começando um pequeno negócio? Não, nessa época não existia. Era muito difícil, porque o cara que já tinha uma máquina, ele tinha que eu acho que é uma coisa que pode acontecer durante o nosso tempo de vida. Com as megacorporações? Com inteligência artificial. Ah, tá. Com você substituir com máquina produzir máquina. Entendi. A gente tem um salto de produtividade tão grande que eu não consigo competir. O empresário comum que tem uma máquina de hoje Entendi. não consegue competir com o cara e você tem uma desigualdade muito grande. Mas já não conseguia antes, né? Porque o controle do comércio, da produção, no século XIX todo, mas no final do século XIX pro início do século XX, atinge a forma de capitalismo monopolista, tá ligado? Então, desde sempre não tinha como competir de igual para igual. Não tem como, não tem. Porque os grupos burgueses que vão constituir, a principal fração da burguesia que vai constituir o Estado burguês, tem apoio do Estado burguês
burguesa, política burguesa, tem apoio da nobreza, tem apoio dessa galera, porra. Só pra lembrar, né? 1848, quando as revoluções estouram na Europa, em que a Europa como um todo fica mais próxima de uma ebulição social socialista, é um momento em que a nobreza que governava esses países da Europa vai precisar abrir mão do seu lugar de poderio total para, aliada à burguesia, reprimir as revoltas de camponeses e de proletários. Então é isso, não é que a competência, só o controle, não é, esse controle, ó, existe há muito tempo. Existe bolsa de valor desde o final da Idade Média. A galera especula vendendo especiaria, vendendo tecido, vendendo tudo isso há muito tempo. E quem controlava esses fluxos comerciais são grupos burgueses que têm vantagens e que têm garantias das monarquias feudais ou do próprio Estado burguês. O que seria da Revolução Industrial inglesa se a Inglaterra não tivesse colocado a sua burguesia no poder durante as revoluções do século XVII? O que seria da Inglaterra se não fosse o colonialismo? Se não fosse o controle sobre a produção de algodão, de lã, dos actos dos cercamentos? O que seria da Inglaterra sem isso? Puta merda, velho. Então, E era o que tava... Aquela época devia estar passando isso. Era o que tava rolando. Revolução Industrial, esses caras já tinham dinheiro, têm os meios de produção, e pra esse cara que chegar aqui não tem como, tem cara. um gap gigantesco. Só que também... Ele percebeu isso. Percebeu isso e falou, cada vez mais, o que o Marx acreditava, a produtividade vai aumentar, ou seja, o rico vai ficar mais rico, e o pobre vai continuar pobre, e vai ficar cada vez mais miserável, porque a produtividade aumentando nas mãos dos capitalistas, eles vão continuar mantendo o poder. E não só, peraí, não só pela produtividade, né? Mas o Estado burguês tem um aparato jurídico repressivo para garantir que não hajam processos sociais que impeçam esse crescimento. O que é a polícia se não isso? O que é a lei se não isso? Se essa definição de materialismo, ele acreditava que tudo era justificado nas relações materiais. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A relação material é que ele chama de infraestrutura. Todo o resto é superestrutura. O que é superestrutura? Música. A música existe para justificar as relações materiais de opressão. Caralho, peraí. Aí eu não entendi, porra nenhuma. Calma que eu vou desenvolver. Que é aquele negócio, né? A ideologia dominante é a ideologia da classe que domina materialmente a sociedade, né? Mas é o contrário. Base e superestrutura, né? Mas tudo bem. É aula de marxismo, sei lá, né? Via biscoito da sorte. Você vai fazendo um curso de Marx conforme você vai comprando um biscoito da sorte. Nossa senhora, hein, parça? Vou desenvolver. A música, a política, o cinema, filosofia, tudo existe para quê? Pro proletário não entender que é explorado. O lance do pão e circo. É mais... Você entendeu, né? Entendi, mas é mais complexo do que isso. Caralho, meteu um mais complexo que isso? Porra! Nossa senhora. Entenda que a ideologia política, por exemplo, ele não falava especificamente de democracia, mas vamos supor, né? Hoje, os marxistas pós-Marx colocam que o PCO, por exemplo, Virgem Santa, não reconhece a democracia. Porque a democracia é só uma invenção burguesa pro proletário pensar que tem algum poder. Dá ilusão pra ele. Que tem alguma influência. Da mesma maneira que a política que é o que Marx chamava de ideologia. Ideologia para Marx é no sentido pejorativo. É uma construção teórica para alienar o proletário. Entendi. Para ele não se ver como um proletariado. Para ele não ter o que o Marx chamava de consciência de classe. Camarada Kim. Caralho, velho. Muito intelectual. Ele entender que ele e todas as outras pessoas que têm uma condição material igual a ele pertencem a uma mesma classe e, portanto, devem ter o mesmo pensamento revolucionário. Que é um ponto que os liberais discordam. Ele fala, não interessa se você é pobre ou se você é rico. A razão ela é única e universal. Logo, um pobre e um rico podem ter a mesma ideologia, porque eles podem chegar nas mesmas conclusões se eles trabalharem com as mesmas teses. Tá. Não, mas o erro do liberal é achar que esse princípio da racionalidade é um princípio que atravessa a neutralidade, ou que as teses que chegam pra gente são teses descartadas da ideologia dominante. É isso, né? Esse é o grande erro. É achar que existe uma racionalidade superior e que regula a vida dos homens e tal. E é isso, né? Isso não tem. Não tem, porque todo processo racional é um processo profundamente ideológico, né? E aí você vê como aquela frase
frase merda do mais razão e menos emoção encaixa nesse contexto. Encaixa para defender um aspecto da racionalidade liberal, de que o sujeito, o homem, ele é dono do seu próprio pensamento, né? De que ele tem o controle dessa racionalidade, de que ele pode trabalhar nessas teses de forma neutra, né? Que ele pode ter essa neutralidade nesse trabalho. Caralho, velho. É Aristóteles. Aí Marx falava, não, isso aí é só invenção de que rico, pobre pode chegar na mesma conclusão. E ele falou, Aristóteles falava da política. Vamos lembrar aí, gente, que Aristóteles era um homem, falava de política porque ele não precisava trabalhar. Beleza? Ele não precisava trabalhar. Aristóteles era cidadão ateniense, portanto livre, e era filósofo, ou seja, tava com a vida ganha. Quem tinha tempo para praticar o ócio da racionalidade, do pensamento, blá blá blá, blá blá blá, era quem era filósofo, quem não precisava trampar. Simples e objetivamente, né? Tanto que a filosofia ela era feita por homens que eram homens proprietários, que eram homens da alta classe da cidade de Atenas, né? Mas enfim. O pobre achar que pode ter o mesmo raciocínio do rico. E nunca vai ter. Nunca vai ter por quê? Porque tudo é pautado por relação material. Teatro, cinema, religião. Tudo. Por que tem lá... Tá certo. Que depois, no pós-vida, tem uma salvação. É óbvio, o Marx fala, é óbvio que no pós-vida vão vender salvação. Porque nessa você tá fudido, meu irmão. Você é um merda e vai ser um merda. E aí os caras querem falar, não, fica tranquilo que depois que você morrer fica bom. Deixa o dinheiro comigo. É isso. O Marx fala, é isso. Tudo é construído, a superestrutura tudo é construído para isso. Tudo que é entretenimento, que é ideologia, que é livro, que é ficção, política, tudo é superestrutura. Caralho, camarada tudo aqui em total. Só existe para justificar essa relação material de opressão. No momento que essa relação material acabar, eu vivo um novo momento da humanidade em que vai surgir um novo pensamento, vai surgir uma nova maneira de se fazer política, vai surgir novas artes, vai surgir... Assim como o fim do feudalismo fez com que surgisse o iluminismo, né? Um avanço da ciência, não, aí não. A democracia, a ciência política, novas maneiras de se pensar, a organização da sociedade, derrubar Não é bem isso não, né? Porque não é que são novas maneiras de pensar, mas o iluminismo, esse princípio da individualidade, ele faz um resgate muito forte do modelo político-ideológico da antiguidade clássica, que era pensar e articular uma política em nome de uma terra para senhores, né? Como era em Atenas. Toda a lógica do iluminismo, ela foi articulada a partir dessa ideia, né, do indivíduo, da liberdade, da democracia, da ótica burguesa, porque ela buscava reforçar e retornar a essa condição de uma terra de senhores, né? Pensar, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Eles nascem a partir de um processo revolucionário, a partir da presença muito forte de linhas de pensamento iluminista, é uma verdadeira terra de senhores, né? Voto censitário, escravidão, expansão pro oeste, essa ideia do destino manifesto, que eles são o povo escolhido para levar a democracia e a liberdade para todo mundo. Então é isso, né? Tem essa outra parte. Essas questões, e é importante salientar que essas relações feudais, elas não foram superadas com o iluminismo, né? Totalmente. Elas passam por um processo de adaptação. Mas a gente tem monarquia até hoje, né? Tem título de nobreza até hoje. Foi, né? Foi superado per no mucho. O capitalismo, por meio dessa revolução do proletariado, também vai fazer a mesma coisa que as revoluções burguesas fizeram com o feudalismo. Então, esse é o pensamento marxista, né? Que é um dos principais influenciadores da esquerda. Agora, tem vários outros pensamentos. O Marx foi um dos caras que previu o acontecimento, ele não chegou a viver, mas ele previu o acontecimento da Primeira Guerra Mundial, né, das tensões entre as nações levar, né, ao proletariado chegar em armas, a chegar a pegar em armas. Só que o que ele acreditava? Ele acreditava que no momento que o proletariado pegasse em armas, ele fosse fazer a revolução. E daí fosse passar para o socialismo, para a ditadura do proletariado. Não é bem isso, né? Não é bem isso. Não é só o proletariado pegar em armas, não. Não é bem isso. Tem toda a organização do Partido Comunista, tem o internacionalismo proletário, tem tudo isso, né? Tudo isso. Só que o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? O proletariado pegou em armas para matar o proletariado de outros países. Mas vamos lembrar aí que não é simplesmente o proletariado pegar em armas, né? Não é só você dar uma arma para um proletário que ele vai fazer isso. Existe um processo de formação ideológica, de organização política que o proletariado tem que passar para que ele possa desenvolver a sua própria consciência de classe, né? O que existiu na Primeira Guerra Mundial era chauvinismo, era um nacionalismo exacerbado e que colocava no proletário da outra nação, do outro estado, um inimigo comum. Inclusive, quem apoia esse tipo de pensamento vão ser os sociais-democratas da Segunda Internacional. Então não é como se a teoria marxista fosse homogênea, como se ela trabalhasse num processo de progressão, mas ela tá o tempo todo colocada sob tensão. Ou seja, o Marx errou
quando nessa tese dele Não, ele de não errou. que Você que é cagou. tudo condição material. E se a condição material mudar, muda todo o resto. Como errou? Ele estava errado quando ele acreditava que quando... E isso é uma conclusão dos próprios marxistas que vieram pós-Marx. Ele estava errado nessa conclusão dele de que a superestrutura é perfumaria e que o que realmente importa é a condição material. Não, O mas... que realmente importa... Não, peraí. O Marx nunca falou que o que importa é só a materialidade e a ideologia, vou cagar, foda-se. Não. Ele nunca falou isso. Ele nunca escreveu isso. Isso aí é a tua interpretação. Não é isso, não. Exatamente. Quais marxistas? Quais? Quem? Fala nome, Kim. Porra. Ficar falando aí? importa é, bom, se o cara tiver arma, ele vai derrubar e aí ele vai conseguir, né? Não. Cara, esse Marx eu acho que nunca foi falou o grande isso. erro dele, de não entender que todo esse que tá em volta é importante pra caralho, né? Não. Vem aí que vem a escola de Frankfurt. Que Ô, é louco. o pensamento de que, na verdade, a relação material é só mais uma coisa no jogo de poder. E que o que realmente influencia quem manda e quem não manda na sociedade não é quem tem meio de produção, quem tem meio de Não. produção. Não. E É- nesse sentido, a escola de Frankfurt também errou. Essa é uma conversa que eu tenho com o Eribaldo frequentemente. Quanto mais eu leio Lenin, mais eu fico meio assim, né? Porque o que a escola de Frankfurt produziu sistematicamente foi, na verdade, uma crítica da razão, né? É uma crítica da ideologia, é uma crítica desses processos, mas que parece faltar a articulação para o que fazer com relação a isso. É a crítica pela crítica, né? A crítica da razão, é quase a crítica da razão pura, né? Então tem um lance do que fazer, no caso não tem, né? Do que fazer. E existe um esvaziamento da condição do reconhecimento das experiências socialistas no socialismo real, entendeu? Que é onde o pau tá comendo, onde o pau tá quebrando. Mas é isso aí, né? É quem domina... E que é? Quem é o maior marxista depois de Marx, tal qual Trotsky é o maior leninista depois de Lenin? Não mentiu. O poder político. É quem domina a cultura, é quem domina a arte, é quem domina o A imaginário coletivo. informação... Não. Então, você pode ter... E São relações dialéticas, né? Elas se complementam. aí Weber descrevia isso. Um líder carismático. Aí vai falar do Um cara que tem Weber. muito poder, por quê? Porque ele é carismático. Exemplos de líder carismático. Um dos maiores, Mussolini. Ah, Hitler também, né? Hitler também. Mas eu acho que o Mussolini mais, porque o Mussolini ainda era radialista. Ah, é? Mussolini era radialista. Então ele tava lá sempre na rádio descendo pau, não sei o que. Pá, é isso aí, tá uma bosta essa Itália. Caralho, a gente tá só se fudendo aqui. Pagando, perdemos aqui, Primeira Guerra Mundial, estamos entubando esse prejuízo até hoje. Não, a Itália não perdeu a Primeira Guerra Mundial, não, Kim. Presta atenção, caralho. A Itália fica neutra até 1915. Essa vai de graça, tá? A Itália fica neutra até 1915. E aí ela era da Tríplice Aliança. Ela muda de lado, vai pra Tríplice Entente, sob promessas da Inglaterra de que ela receberia colônias. Ela luta contra o Império Austro-Húngaro ali na região da Europa Central, na região dos Alpes, Apeninos, Alpes, eu nunca lembro o nome da cadeia de montanhas. Ela luta lá, e aí quando a guerra acaba, ela não consegue as colônias, porque a Inglaterra deu glu-glu e né? Ela se fudeu, trouxa. Me ajudou, agora aqui pra você, ó. Foda-se. E por que o trabalhador aqui da Itália tem que ficar entubando esse prejuízo? A gente tem que levantar, ter uma indústria nacional. Por que a gente tem que ficar refém de meia dúzia de empresários? Não, o Estado tem que criar o empresariado. E é exatamente, mandaram aqui um comentário muito bom. E de onde é que vem esse poder político, ideológico dessa articulação? Ele tem que vir pelo controle de alguma coisa. Porque não faz sentido alguém criar um processo de controle ideológico se esse processo de controle ideológico não está alicerçado, não está conectado a uma forma de dominação material, porque senão você não tem por que seguir a ideologia se você não depende materialmente daquilo, né? Não tem, simplesmente não tem. Então, a dominação ideológica ela está alicerçada para a classe que domina os meios de produção. Sim, domina sim. Para que ele produza o que o Estado precisa, o que o povo precisa. Que merda é essa aqui? Não sei o que. Acendeu o poder. É uma liderança carismática. Ele não tinha dinheiro. Nossa, que jeito estranho de terminar. Rapaz do céu, pelo amor de Deus.